sua mente lá dos problemas, deixe tudo lá do portão para fora e se conectem com a espiritualidade, porque é ela que vai dar a resposta que vocês aqui vieram buscar. Então vamos fechar os olhos e ouvir o Evangelho da noite de hoje. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram a uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e colocaram-na de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida do adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhes respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Esse Evangelho nos mostra que, muito embora o Cristo também tenha ensinado que a verdadeira justiça repousa em Deus, em inúmeras situações nos comportamos como juízes implacáveis de causas alheias. Assim, ao avaliarmos os fatos, e principalmente as pessoas, podemos rotulá-los como certos ou errados, bons ou maus. Contudo, a constatação dessa realidade não tem a finalidade de nos tornar superiores aos demais. Nós também, em virtude das limitações e dificuldades que ainda carregamos, apenas expressamos e proporcionamos aos demais tudo aquilo que o nosso grau evolutivo nos permite. Por conta disso, será que estamos também deixando a desejar em muitas de nossas atitudes, decepcionando ou entristecendo aqueles que conosco convivem? Reflitamos sobre isso. Existe um pensamento atribuído a Madre Teresa de Calcutá que diz: se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las. Assim sendo, vamos pedir ao Pai que nos auxilie na caminhada e que possamos fazer a nossa reforma íntima e tornar-nos cada dia melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. E conosco hoje, para falar sobre a reforma íntima, nosso amigo Dalton. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, eu sou o Dalton, eu trabalho aqui na casa, sou trabalhador da casa já há um bom tempo, há uns 8 anos. E de vez em quando a gente vem aqui também aprender com vocês, né? Porque o que a gente aprende fazendo, né? Então, muitas vezes a gente precisa também participar de uma palestra e, além disso, também fazer a palestra é uma forma da gente se integrar e conhecer cada vez um pouco mais. Reforma íntima, essa palestra a gente já fez, talvez alguém já tenha assistido uma vez, é como um livro. Quando eu leio um livro pela primeira vez, eu gravo um percentual de entendimento, de assimilação. Claro que depende muitas vezes do meu
de eu gostar daquele livro e estar interessado nele. Quando eu leio ele pela segunda vez, eu vou entender muito mais, vou assimilar muito mais. A palestra não é diferente. Quando eu assisto uma vez, eu assimilo uma parte. Quando eu assisto a segunda vez sobre o mesmo tema, eu acabo assimilando muito mais. Por isso o objetivo da gente trazer ela novamente. Claro que a gente fez alguns incrementos nela. E o que é a reforma íntima, né? A gente pensa assim, mas se fala muito, principalmente na casa espírita, sobre a reforma íntima. O que é essa reforma íntima? O que eu preciso melhorar dentro de mim? Íntimo é dentro de mim. Para que eu viva melhor, para que eu conviva melhor com as pessoas que me rodeiam. Então, trazendo um conceito. Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Então, é aquele esforço que cada um de nós faz para que a gente consiga elevar a nossa moral, para que a gente consiga progredir nesta vida. Deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Então, eu me melhorando internamente, eu também vou estar melhorando externamente. Por quê? Porque eu vou ser mais bem aceito por aquelas pessoas que convivem comigo, né? Muitas vezes a gente diz assim, mas como aquela pessoa é agradável de conversar com ela? Como é gostoso de falar com ela? Todos nós gostaríamos também de estar numa posição assim, né? Que os outros nos vissem sempre com bons olhos. Mas para isso a gente precisa trabalhar, então, internamente. Para que serve? Para renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. E o que fazer para então a gente poder ter essa evolução? Realizar atos isolados no dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta, aproximando-a tanto quanto possível do ideal cristão. Nós temos que ter um foco sempre em quem que nós queremos seguir. Qual que é a orientação que a gente traz para essa vida? Para nós cristãos, é a de Jesus. Então, quais foram os ensinamentos de Jesus? Eu tenho que trazê-los para mim e começar a colocá-los em prática. Pode ser por partezinhas, como diz ali, atos isolados. Ninguém de nós consegue fazer com que a coisa aconteça de uma hora para outra e de uma forma completa. A gente tem que fazer em partes. Tem várias coisas que na nossa vida que fazem com que a gente caminhe certo ou errado. O pensamento é um deles. Muitas vezes a gente tem pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos que não nos deixam caminhar de forma correta. Então eu preciso dominar meus pensamentos. Muitas aspirações do ser humano começam a ser materializadas pela ação do pensamento, em todas as fases, desde o planejamento até a conclusão final de qualquer projeto. O ato de pensar se faz presente. Não se vive sem pensar, né? Vocês com certeza, nós pensamos hoje deste momento agora. Eu pensei em como estar aqui falando para vocês. Vocês pensaram em como sair de casa, pegar o trânsito e vir até aqui. E assim por diante. Então o pensamento, ele faz parte da nossa vida. Nós pensamos sempre, estamos sempre pensando. Só que às vezes o pensamento, ele também nos trai. Nos trai com questões negativas ou empecilhos. Quantos de repente que planejaram estar aqui hoje à noite, mas por pensamentos outros acabaram não vindo, né? Pensamentos às vezes, sei lá, acharam coisa mais importante para fazer. Então é importante a gente administrar ele. A manifestação do pensamento é uma constante em todos os atos da minha vida, foi o que eu acabei de falar. E nós, o ser humano, cumpre ao homem pensar em coisas úteis e arquitetar planos que tragam benefícios aos seus semelhantes.
pois somente dessa forma estará trabalhando para o seu aperfeiçoamento espiritual. Então, o individualismo, ele não pode existir, porque se torna o ego. O ego, quando é muito forte, ele se torna em egoísmo. Então, eu tenho que pensar em mim, claro, mas pensar no que eu faço para o outro também. E muitas vezes a gente pensa muito na gente mesmo, né? Dizer, eu quero fazer isso, e os outros que se explodam, né? Às vezes a gente faz isso. Não é legal, porque aí você não está contribuindo para uma evolução espiritual. O aperfeiçoamento moral exigirá um profundo trabalho na forma de pensar e agir de todo aquele que o deseje, objetivando educar sua mente e disciplinar a sua vontade. Porque nem sempre a vontade que a gente tem é uma vontade correta. Às vezes as vontades, minha vontade, pode ser prejudicial ao outro. Então eu tenho que saber quando administrar minha vontade e saber quando ela está correta e quando não está. Isso é difícil, não é muito simples, né? Não é difícil porque às vezes eu penso muito mais em mim do que no outro. Determinação. Se nós não tivermos determinação em querer fazer alguma coisa, a gente acaba não fazendo. Porque existe uma outra palavra que vem contra a determinação, que é o comodismo. Se eu fico muito acomodado, eu acabo não tendo determinação, porque eu deixo que as coisas acontecem, deixa a vida me levar. Mas não é bem assim. Se a vida vai te levar, ela pode te levar para alguns lugares, de repente, que você não gostaria de ir, mas você deixou livre. Então, o ritmo ou velocidade desse processo de mudança dependerá da firmeza, da determinação do candidato à reforma. Transforme suas dúvidas em fé e seus medos em determinação. A palavra fé é a palavra mais curta, tão pequenininha, né, do dicionário português. Só tem 2 letras. Só que o tamanho dela é tão enorme, é tão grande, que a gente não imagina o tamanho que é a fé. Então, a fé inabalável é aquele que acredita realmente num ser superior e numa evolução espiritual superior. Portanto, a fé, muitas vezes, a gente tem fé, mas às vezes da boca para fora. Fé é acreditar, é ter determinação. Eu quero buscar aquilo, eu vou fazer, porque eu tenho determinação, eu tenho fé. Então, trabalhemos a fé. A fé é importante, nós precisamos entender mais sobre a fé. Ler mais, entender mais sobre a fé. O trabalho. Ao meditarmos sobre a nobreza do trabalho que devemos desenvolver, sentimos a imediata necessidade de trabalhar para melhor educar nossa mente, para podermos utilizá-la cada vez mais em projetos ou ideias que se relacionem com o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então aí não é um trabalho ao pé da letra, né, o dia a dia da gente trabalhar, mas é o trabalho nosso, de nós nos trabalharmos, para nós nos entendermos mais. A mente voltada para o bem e trabalhando no desenvolvimento de ideias sadias para seus semelhantes é o melhor exemplo de disciplina do pensamento. Então, quanto mais você tiver uma mente sadia, uma mente que pensa positivamente. Se a tua mente não for sadia, se a tua mente for uma mente cheia de perturbações, teus pensamentos também não serão bons, né? Serão pensamentos negativos, pensamentos muitas vezes complicados, que trazem outras consequências, né? Pensamentos negativos trazem desânimo, ansiedade, trazem outras situações bem mais complexas. É muito importante também nós nos autoconhecermos, saber quem eu sou, quem é o Daltro, quem sou eu, né? E a gente não existe um manual para isso, a vida que ensina. No dia a dia a gente vai aprendendo, mas eu tenho que querer me conhecer, né? Porque eu só falo dos outros, mal dos outros, critico os outros, vejo o problema em todos os outros e não vejo nada em mim. Eu não estou me autoconhecendo. Eu preciso ver minhas falhas,
meus defeitos, né? A gente precisa. Se a gente não fizer isso, a gente não cresce, né? Espiritualmente. Então, o autoconhecimento é um trabalho de observação da vida interior, em que vasculhamos os pontos mais escondidos das nossas mentes, com o objetivo de localizar e remover os fatores negativos. Tal qual o jardineiro que esmiuça o jardim, procurando as ervas daninhas a fim de arrancá-las. E nós precisamos procurar as ervas daninhas que estão dentro de nós. Descobrir onde elas estão, porque às vezes eu acho que ela não é uma erva daninha. Às vezes ela é. É ouvindo o outro também, às vezes a gente precisa ouvir. O processo de reformulação íntima é lento e penoso, pois a mente, viciada nos pensamentos de baixo teor, se recusa muitas vezes a aceitar a reforma. Então não é fácil, não é simples, tudo é muito difícil. A gente vem para este mundo numa reencarnação e tantas outras reencarnações que nós já vivemos. Nós viemos para cá com vários desafios que a gente traz, né? Vários compromissos assumidos no momento lá no Ministério da Reencarnação. Porém, existe o véu do esquecimento e a gente não lembra. Porém, não lembra em partes, que as coisas vão acontecendo na vida da gente, vai alertando e às vezes a gente não quer ouvir, não quer dar atenção, a gente não tem autoconhecimento, não quer se conhecer. No momento que eu começar a me conhecer e ver aquilo que eu preciso fazer para mim evoluir, eu começo a entender os desafios que eu trouxe para essa vida. E não só os desafios, também as dívidas, que são as expiações de vidas passadas. Autoconsciência não é a mesma coisa que autoconhecimento. Há 3 caminhos no processo de autoconsciência. Qual é a primeira? A descoberta do eu. Quem sou, de onde vim, para onde vou. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E para onde eu vou? Tem alguns que vou lá, sei lá para onde, né? Estou vivendo o momento. Tudo bem, eu acho que a gente deve viver o aqui e agora. Porém, a gente também tem que se interrogar. Mas o que eu estou fazendo no aqui e agora que eu estou fazendo adequadamente para o meu crescimento? Crescimento pessoal, profissional e principalmente espiritual. O enriquecimento do eu, conhecer para ser. A vivência que é a aplicação de toda a ética decorrente desse processo que nos leva a transformar-nos e informar-nos. Então, é a transformação junto com a informação. O que vocês estão fazendo hoje aqui? Vocês estão recebendo informações. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transmitindo informações, mas também estou assimilando as informações que vêm. Então é importante isso, nós precisamos de informações para nós progredirmos. Falando um pouquinho de consciente versus subconsciente. Esse gráfico aí é um gráfico bastante didático para a gente entender um pouquinho o que é meu consciente, aquilo que eu sei que está acontecendo e aquilo que eu não sei o que está acontecendo, mas que está dentro de mim. Então nesse gráfico é como se fosse um iceberg. Um iceberg no meio do mar, principalmente lá nas geleiras, no Polo Sul ou no Polo Norte, ele aparece só a partezinha de cima. A grande parte que foi do Titanic que bateu, está debaixo d'água, está escondido, e é a parte maior. Então o que é a partezinha que a gente enxerga? É o consciente, é aquilo que eu sei. Então são as nossas ações, nossas atitudes, nosso raciocínio, julgar, porque a gente julga, né? E às vezes tem alguma coisa que você julga mesmo, né? Criticar, comportamentos e também a tomada de decisão. Né? Quando eu preciso tomar uma decisão, eu faço uma tomada consciente. Alguns às vezes tomam decisões inconscientes, né? Mas daí o resultado sabe o que acontece, né? Deve tomar uma decisão no fervo de uma discussão, muitas vezes, né? E aí depois fiz uma bobada, né? Fiz uma burrada tamanho enorme, que muitas vezes é difícil de consertar depois. Então a tomada de decisão, ela tem que ser consciente, você tem que saber o que você está decidindo, e está na tua mão, porque está no consciente.
E o que está no subconsciente, que é toda essa parte de baixo aqui do iceberg? São as funções vitais, né? Do nosso corpo. Criatividade, hábitos, crenças. Eu ter crenças. Quais são minhas crenças, né? O que eu acredito? Intuição. E muitas vezes a pessoa diz, meu sétimo sentido me avisou isso. É uma intuição. Aqui na casa espírita a gente tem muita intuição, porque a gente às vezes, muitas vezes é orientado, né, e recebe a intuição dos espíritos para conduzir certas situações. Sentimentos, sabedoria, memória de longo prazo. É a soma de todas as nossas vidas, é a conexão espiritual. Então no nosso subconsciente está lá gravado todas as vidas que a gente já viveu no mundo terreno. Quantas vidas eu já tive? Está tudo lá gravado, as coisas boas e as não boas. E muitas vezes o desafio que a gente traça para esta vida terrena, para superar, são as coisas não boas, porque as boas eu já superei, eu já subi os degraus na espiritualidade, mas aquelas não boas eu estou devendo. E como é que eu pago? Eu tenho que entender, eu tenho que me conhecer e ver, fazendo algumas ações que mais adiante a gente vai ver. Então, só para vocês entenderem, tudo isso é um iceberg, e embaixo do subconsciente tem o inconsciente ainda. Mas esse a gente não entra porque é bem mais profundo e não cabe. Aspectos negativos. Quantas vezes a gente para com situações negativas? Negativas do ambiente que a gente está, negativas nós mesmos produzindo, né? Opa, apertei errado aqui, desculpe. Para que se efetive a mudança que a reforma íntima requer, é preciso que se amplie as qualidades do ser, para que os aspectos negativos do caráter, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, possam ser combatidos de imediato. O egoísmo eu falei um pouquinho antes, que é do ego, né? Eu querer só ver eu, sou o mais. O orgulho é muitas vezes ser aquela pessoa orgulhosa, ficar com o nariz empinado em muitas situações. Eu sou melhor que você. Então são situações assim que o orgulho acaba prejudicando você, porque no fundo ele é negativo. E a vaidade. Entretanto, o esforço pessoal e a firme determinação de evoluir moralmente são fatores decisivos à concretização da mudança desejada. Então você precisa evoluir. Nossos atos. Essa figura que eu trouxe aqui, que às vezes a gente tem uma cara e por trás tem uma máscara, né? Às vezes tem pessoas que dizem, aquele cara é mascarado, né? Aquela mulher é mascarada. Por quê? Porque você viu uma coisa e de repente por trás era outra. Isso é muito ruim. E nesse particular, o exercício do conhecimento de si mesmo nos abre a possibilidade de rever a cada dia o que fizemos. Nos dá a chance de passar em revista nossos atos e nossos questionamentos, se não faltamos a algum dever, ou se alguém tem motivo para se queixar de nossos atos. Então, que nunca nós estejamos naquela situação de ser julgado por alguém de duas caras, né? De ter máscara, que é muito ruim isso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É conhecendo a si mesmo. Quanto mais eu me conhecer, mais eu tenho chance de evitar o mal, que eu acabo sabendo aonde está o mal, inclusive aquele que pode estar dentro de mim. Eu acabo conhecendo esse mal, então eu evito. Então conheça a ti mesmo e saberás quem és. O bem e o mal. Santo Agostinho é um santo que na doutrina espírita ele trouxe muitas contribuições. Em O Livro dos Espíritos nos diz que aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse em si mesmo o bem ou o mal
que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Então, se toda noite, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, eu fizer um balanço do dia, entre as coisas boas e as não boas que eu pratiquei, você já vai reciclar isso, você vai refletir sobre isso e você já vai conseguir evoluir. O Espírito Amigo ainda nos estimula a proceder a um exame sobre o que pudermos ter feito contra as leis divinas, contra o próximo e contra nós mesmos, como está meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio todos nós temos, ou seja, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Porém, existem as leis divinas, que se eu estiver ultrapassando elas, o meu livre-arbítrio vai ter consequências. Existem também as leis dos homens. Se eu errar, fizer uma lei, cometer um fato ilícito, pela lei dos homens, eu vou pagar aqui. Pela lei divina, eu posso começar a pagar aqui. Mas eu adquiri uma dívida. Então é importante a gente sempre ter um livre-arbítrio, mas entender aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não devo fazer. Como se faz isso? Se autoconhecendo. Outra situação que às vezes faz com que a gente evite ou não faça aquilo que tem que ser feito. O medo. O medo é natural na gente. O medo ele acontece. Quem não tem medo disso ou daquilo, né? Eu tenho medo de sair à noite na rua. Eu tenho medo de lagartixa, de barata, que as mulheres têm medo. E assim por diante. Então, o medo existe, ele faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos entender como nós vamos resolver a questão do medo. O medo é uma reação normal ao perigo, nos prepara para enfrentá-lo. Quando exagerado, e aí que está o problema, ele nos atormenta e cerceia nossas realizações. Este exagero pode advir de alguma experiência traumatizante em qualquer fase da vida. Não podemos viver submisso aos medos exagerados. Aí entra o desenvolvimento do valor, que é a coragem. A coragem combate o medo. Tem pessoas que às vezes não vêm no centro espírita, tem medo de ver espíritos aqui, né? É um medo. Eles correm mais de nós se nós conseguimos ver do que... Exatamente. Então, precisa ter coragem de vir aqui, né? Por quê? Porque é uma casa onde se trabalha a doutrina, né? Então, coragem é tudo. É a capacidade de agir, apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência do medo. Se eu tenho coragem, não quer dizer que eu não tenha medo. Aquele cara é corajoso. Mas no fundo ele tem medo também. Todos nós temos. O medo, ele faz com que às vezes você tenha parcimônia numa situação mais perigosa. Não devemos isso mesmo. E sim a ação apesar desse. O contrário da coragem é tida normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além. Também não pode ser covarde, né? Tem que ter coragem, mas não covardia. Esta palavra também se trabalha muito, isso em todas as doutrinas, não só na espírita, que é a caridade. E sem caridade não há salvação. Então nós precisamos pensar, fazer, como é que nós vamos agir em questão de caridade. A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser quando se considera os seguintes princípios. Então, eu trouxe alguns aqui, são muitos, né, de como eu faço caridade. Mas vejam alguns deles. A pessoa caridosa, amorosa, jamais desampara o próximo, independentemente da situação, gravidade ou tipo de problema existente. Se eu for ajudar alguém, eu preciso ajudar de forma caridosa, né? E não depende da situação, eu não vou. Então, não é mais caridade, aí você também fez nada, né? A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se revelar como o principal instrumento da salvação humana,
por vivenciar a lei de amor. Então veja a importância que é a caridade na nossa vida. Tem várias formas de nós fazermos caridade, né? É ajudando o próximo, indo num asilo, indo numa creche, ajudando alguém num hospital, ajudando alguém num presídio, seja lá, existem várias formas de fazer caridade, doando alguma coisa, ou trabalhando, inclusive, na casa espírita. Aqui trouxe um gráfico só para exemplificar um pouquinho a caridade, né? Então, é amor e sentimento que gera o amar, né, no verbo, que é uma atitude, e que gera caridade. E Allan Kardec reforça muito isso. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação para nós, né? O que a gente pensa? O que é salvação? Então, a salvação, na visão espírita, é a iluminação da alma a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, quer dizer, a salvação não tem limite. É o infinito. É eu buscar o infinito, a minha evolução na vida espiritual e, quem sabe, numa próxima reencarnação. O perdão. Então, todos esses pontos a gente está trazendo para vocês que fazem parte da nossa reforma íntima. Um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento. Isso aqui na visão de Divaldo Franco. Mas Jesus já dizia, sempre que fores perdoar, perdoe. Quantas vezes forem necessárias. E aí ele foi questionado, mas quantas vezes realmente eu devo perdoar? Quantas forem necessárias? 7 vezes 7 vezes 7. Então quer dizer, você tem mais de 700 e poucas vezes deve perdoar. Claro que todo perdão tem uma ação. Eu perdoo, mas eu não posso, depois, num certo dia, dizer assim, lembra-se que eu te perdoei daquilo que tu me fez? A hora que você fez isso, o teu perdão se anulou, porque você trouxe de novo a situação para o momento, né? Se perdoou, esquece. Não quer dizer que tu não vai lembrar um dia, mas eu perdoei, então esquece. Né? Não quer dizer que tu vai apagar na memória o mal feito. Mas tem que esquecer. Porque você perdoou. Vocês viram que Jesus na cruz disse, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Né? Uma situação daquelas que ele estava crucificado e os romanos lá ainda cutucando ele. Que ele entendeu, né? Que ele entendeu, exatamente. Quando que nós vamos chegar lá? Aí longe. Bom, aqui um resumão aí de 12 itens da reforma íntima. Primeiro, postura de aprendiz. Buscar o novo. Eu tenho que estar sempre aprendendo. Tentando, pelo menos, entender um pouco mais. Aprender. Como é que eu faço isso? Através de leituras, se conhecendo a si próprio, etc. Observação de si mesmo, conhecimento das nossas emoções, falamos bastante. A renúncia, seletividade social. O que quer dizer isso? Quer dizer que se tem um lugar que eu acho que eu não devo ir lá, porque aquele lugar é um lugar meio obscuro, né? Não vai. Você tem que ter seletividade social, saber onde você vai, aonde você bota o pé. Aceitação da sombra. Aceitar e não destruir o que fomos. Eu tenho que aceitar os meus pontos negativos, por exemplo. As minhas sombras. O que são minhas sombras? São aquelas coisas não boas que eu fiz. O que eu faço, mas que eu tenho que acender uma luzinha. Então eu tenho que aceitar. E não dizer, eu sempre fui bom. Sempre fui bonzinho. Auto-perdão. Aceitação e recomeço. É também se perdoar. Eu cometi um erro lá no passado, e de vez em quando me lembro dele, como eu fui mal, não sei o quê. Então se perdoe e nunca mais cometa aquilo. Faça algo de melhor que aquilo para você superar o que você fez de ruim. Cumplicidade com a decisão de crescer. É ter disciplina.
Nós precisamos ter disciplina. Se eu começo a frequentar uma casa espírita, eu tenho que ter disciplina, não ir lá de vez em quando só tomar um passe. Porque aí eu não consigo evoluir, porque eu vou lá de vez em quando. Agora, se eu tenho disciplina e frequentar com certa frequência, eu acabo criando essa disciplina. Outra, ler livros. Um livro espírita, um livro, sei lá, ou a Bíblia, sei lá o que for. Depende da tua devoção. Mas ler, eu leio uma vez por ano. Não tem disciplina, né? Não existe disciplina para quem faz lá de vez em quando. Disciplina é pior. Quando a gente arruma um emprego, um trabalho, a gente tem horário para chegar, horário para almoçar e horário para sair. Eu tenho que ter disciplina, senão o patrão me manda embora. A mesma coisa na vida da gente, a gente tem que se disciplinar. Claro, cara, o rigor é bem inferior, bem menor, porque eu me mando, eu tenho o livre-arbítrio, porém, eu preciso ter disciplina. Cumplicidade com a decisão de crescer, já falei. Vigilância, ser vigilante da nossa mente, principalmente. Oração, orar e vigiar sempre. Importante isso, né? Sempre, não me sentir bem, ou quando está bem também, fazendo oração. Isso alivia sempre as tensões. Tolerância, é ser tolerante com o outro, porém, sem conivência. Ou seja, eu tolero ele, mas ele faz umas coisas que eu não gosto. Então, eu tolero, mas não vou fazer o que ele está fazendo. Amor incondicional. Sem auto-amor vira tortura íntima. É acreditar. Se eu tenho amor por alguém, o amor que eu tenho pelas pessoas, que seja um amor incondicional. Não colocar condições para mim amar aquela pessoa. Socialização. Grupos de educação espiritual. Volto a falar. Aqui é um grupo de educação espiritual. A gente tem aula nas segundas e nas quintas-feiras. Segundas para quem está iniciando e nas quintas-feiras para os trabalhadores da casa. Fora outros eventos que a gente tem aí. Então, é importante a gente participar numa socialização. E voltando aqui à caridade, que é o dínamo de sentimentos nobres. O que é um dínamo? Dínamo é que gera energia, que gera luz. Esse é o dínamo. Então, a caridade é um dínamo. Ele faz a gente crescer. Eu trouxe uma figura aqui que é bem interessante, mas tudo isso que a gente falou até agora, se nós não tivermos atitude, se nós não tivermos uma atitude mesmo, não acontece. E aí a gente fica no mesmo, né? Então a atitude é muito importante, eu preciso tomar decisões. Como a atitude é uma intenção de se comportar de certa maneira, a intenção pode ou não ser consumada, dependendo da situação ou das circunstâncias. Mudanças nas atitudes de uma pessoa podem demorar muito para causar mudanças de comportamento, que, em alguns casos, podem nem chegar a ocorrer. Eu vou tomar decisão, vou deixar para amanhã. E vai indo, né? Cadê a tua atitude? Comodismo não leva a nada. No meio espírita, disse que, no mundo umbral, há uma multidão de espíritas de boa intenção. O que quer dizer essa frase aí? Que lá no umbral, que para alguns entendem como inferno, depende da religião e tal, e um monte lá de espíritas ou de outros religiosos que só tinham boa intenção, mas não faziam nada, não tinham a atitude de fazer. Tudo isso que a gente trouxe aqui. Então, sem atitude, continua no detalhe. Uma afirmação aqui de Allan Kardec sobre o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreender no domínio de suas más inclinações. É mais um indicativo para que todos nós busquemos a perfeição moral com determinação, a fim de conquistarmos a efetiva evolução moral a qual todos nós estamos predestinados pelo Criador. Deus trouxe nós para esse mundo para nós termos evolução moral. Dentro da evolução moral está a evolução espiritual. No Espiritismo, não institui nenhuma nova moral, apenas funciona como facilitador para que se compreenda na sua plenitude os ensinamentos do Cristo.
dando oportunidade aos homens que duvidam ou vacilam de ter fé inabalável e ao mesmo tempo esclarecida. Lembrem da fé que a gente falou lá atrás, né? Precisamos ter fé, acreditar. Se nós não acreditarmos, nós não evoluímos. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Quem falou isso foi Chico Xavier. Então, para encerrar a nossa apresentação, a nossa vida, ela tem orar e vigiar, se não tiver, está incompleta. Mas o repouso, né? Uma boa alimentação, saber o que a gente come, exercícios, igual a uma saúde física e mental. Porque se eu tiver só saúde mental, de repente minha saúde física pode não estar bem. Então eu preciso conjugar as duas coisas. Assim sendo, agradeço então a oportunidade. Obrigado.